quando ele era diretor no Atlético Paranaense, em 2013. Que ele comemorou os gols contra o Vasco. Não, que foi aquela coisa da briga e tal. Ah, sim, né? verdade. Foi aquela coisa da briga e tal. E que, pô, ele não tinha que se meter porque ele era vascaíno e tal, que o Vasco ia cair, que o Atlético não tinha nada a ver. Primeiro de tudo, eu acho que o caráter da pessoa, né? A pessoa, pô, tá trabalhando pro time que tá pagando a ele. Ele era diretor remunerado do Atlético Paranaense. Claro, profissional. Independente até de ter uma história, o time, lógico, que ele mais tem história é o Vasco. O segundo time que ele tem mais história na carreira é o Atlético Paranaense. Ele foi 5, 6 vezes, trabalhou lá. Foi vice-campeão da Libertadores lá, que praticamente é um título para eles. E assim, às vezes as pessoas falam besteira. Depois eu vou entrar até no assunto de ética, né? Mas do jogo, né? O Atlético Paranaense tinha perdido a Copa do Brasil na semana anterior para o Flamengo, né? Que era um caminho para Libertadores. O Atlético Paranaense não ia para Libertadores desde 2005, quando ele foi vice-campeão brasileiro, né? Então eles queriam muito e aquele era o caminho. Com a vitória, o Atlético Paranaense classificou para Libertadores com aquela vitória. Com o empate, não classificava. Então, antes até de falar da ética, valia muito para o Atlético Paranaense, sim. Tem uns bobões que falam assim, pô, não valia nada para o Atlético, só valia para o Vasco e tal. Primeiro. Segundo, independente de valer ou não, o Atlético podia estar rebaixado já. Você tem que jogar, você é pago pelo clube, você tem a tua ética, você não quer saber, quando a gente é profissional, não quer saber se é o Vasco, se é quem está do outro lado. Né? E assim, eu acho que isso é até uma falta de caráter as pessoas falarem isso. Quem fala isso é porque faria o contrário. Eu dou sempre um exemplo bem bacana também, do Vasco e Flamengo 4x4 que teve com o Vanderlei, lembra? Claro. Com o Vanderlei no Vasco. Tava cobrindo pela Tupi. Será que as mesmas pessoas que falam isso, que o Lopes tinha que ter aberto as pernas quando trabalhava no Atlético Paranaense pro Vasco, falam isso do Vanderlei? Que o Vanderlei se declarou flamenguista também. E é Flamengo. E é Flamengo. E o Vanderlei, eu trabalhei com ele. Ganhou o título do Flamengo no Rio São Paulo pelo Santos, vibrou pra caramba. Ganhou título, teve um outro, do Cruzeiro, Copa do Brasil 2003, em cima do Flamengo. Isso aí não tem nada a ver, isso é besteira. E eu acho que a pessoa, para falar isso, é a pessoa que não tem caráter. Porque se ele fala isso, ele pensa isso, ele fala, pô, então se eu estivesse lá, eu ia abrir as pernas. Isso não existe, cara. Eu até citei a questão da comemoração, porque eu me lembro de um jogo contra o Vasco. Esse foi que teu outro, pai foi um comemorou 7-2. muito. Isso. Também. É o jogo da grávida esse? Isso. Que o Renato falou que, até uma grávida é a maior faria um goleada gol. que o Vasco sofreu em Campeonato Brasileiro. Ele era treinador do Atlético. Muitos vascaínos falam que o Lopes comemorou demais aquele jogo. Mas, comemorou normal, pô. Pois comemorou como comemoraria contra qualquer outro time. Você, quando tá trabalhando, cara, é o que eu te falei aqui. Ele é Vasco, eu não sou Vasco, eu sou Bangu. Mas já vi você em São Januário com teu filho. Sim, meu filho é Vasco, minha filha é Flamengo. Eu tenho 2 filhos. Mesmo? Tua filha é Flamengo? Minha filha é Flamengo porque, assim, pegou a época de Ronaldinho Gaúcho, né? Ela entrava, eu era auxiliar do Vanderlei, ela entrava em campo de mão dada com o Ronaldinho Gaúcho e tal, jeito. Ficou aquela coisa. Minha filha tem 19 hoje, meu filho tem 15. Meu filho é Vasco. E você vê, eu vou com ele às vezes em São Januário e tal, e não tem nada a ver. Claro. É profissional, mas é isso que eu tô te falando. A gente, como profissional, eu vou jogar também, ele ia jogar contra o Vasco, não quer nem saber se é Vasco, se é Flamengo, se é Corinthians, ele quer ganhar o jogo, pô. Isso aí não olha quem tá do lado contrário, pô. E até, vou te falar a verdade também, por que a lei do ex é tão forte? Porque a gente é ser humano. No fundo, a gente quer ganhar daquele time que você trabalhou, no fundo ali. Você tem um gostinho a mais de ganhar daquele time. Que você tem um carinho. Ainda mais dependendo até de como você saiu, como as coisas aconteceram. Por isso que a lei do ex todo dia acontece aí. Dos ex-jogadores fazerem os jogadores estão rodando muito também, né? Também. Também tem isso. Foram ex em tudo que é time. Ex de tudo que é time.